Regional. E hoje nós traremos uma roda de conversa com o título O Lúdico na Alfabetização. E para esta conversa, é claro, não poderia ser diferente. Trago para esta mesa um grupo de profissionais envolvidos com a alfabetização e com o comprometimento de ofertar uma educação pública de qualidade e a alfabetização na idade certa. Para esta conversa, eu gostaria de convidar neste momento a professora Denise Cruz. Boa tarde, gente linda, um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre essa ludicidade na alfabetização. É a praia da educação infantil e eu estou muito feliz de estar aqui. Denise, como professora que sou, iniciei os meus primeiros anos na educação infantil, depois inicio a minha jornada na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro como professora de alfabetização, e um livro que eu sempre gostei de utilizar, desde a minha parte na educação infantil, da minha prática na educação infantil, a minha prática na alfabetização, é o título O Menino que Aprendeu a Ver. É uma história que ela não tem letras, Não é uma história de leitura através das letras, mas é uma história de leitura do letramento de mundo, do letramento de imagens, e que eu conseguia trabalhar sempre de forma muito lúdica e de forma muito ampla, tanto com a educação infantil, quanto com os alunos do primeiro ano. E pensando um pouquinho sobre esse letramento, que a gente fala tanto, alfabetização, letramento, escrita e letramento, fala um pouquinho para a gente como é essa criança da primeira infância, como é essa criança da educação infantil, nesse mundo letrado, que tipo de letramento essa criança ela precisa estar exposta? O letramento, ele vai se dar a partir da nossa existência. Ele é plural, ele envolve não só a leitura e a escrita das palavras, mas, como bem disse nosso mestre Paulo Freire, a leitura e a escrita do mundo. Então, desde que a gente está ali, saindo na maternidade, com aquela pulseirinha que a gente recebe, ali a gente não tem só letras combinadas, a gente tem aquilo que diz quem a gente é, de onde a gente vem. E a criança da educação infantil, ela está imersa nesse mundo letrado, desde que ela tem os seus primeiros contatos com ele. E as práticas da educação infantil, as práticas nas nossas creches, nos nossos EDIs, nas nossas unidades que atendem a educação infantil, elas têm ali a oportunidade de oferecer a essas crianças experiências diversas de letramento. Experiências diversas no contato da leitura e escrita das palavras, a leitura e escrita desse mundo, modos de ser e estar nesse mundo que estão nos registros que elas têm contato no seu cotidiano. Então, quando a gente fala de uma educação infantil que está nesse caminho para o ingresso no ensino fundamental, quando a gente fala dessa passagem, a gente fala de um acolhimento a essas experiências. Lembrando sempre que as crianças que hoje estão na pré-escola e que estão se encaminhando para o primeiro ano, quando elas chegam ao primeiro ano, elas continuam sendo crianças. E esses eixos centrais da EI, que são as interações e as brincadeiras, eles precisam caminhar com elas, eles precisam estar nesse espaço de acolhimento a essas crianças. Olha, eu fico apaixonada, de ouvir a Denise falando dessa criança tão pequena, que entra no ensino fundamental e às vezes é cobrado dela uma responsabilidade, porque agora você está no fundamental, porque agora
Essa criança, ela pode brincar, ela não pode brincar, ela ainda é criança, ela não é mais criança. Quantas expectativas esse mundo tem dessa criança, né? E aí você fala uma palavra que me impacta muito, acolhimento. Quando a gente pensa que a gente deve acolher essa criança, afetar essa criança para que, de fato, essa aprendizagem aconteça, né, a gente compreender o sentido dessa palavra afetar para ensinar. Se eu não afeto essa criança, eu não conheço, eu não sei quais são as expectativas, perspectivas, vivências, quais são esses saberes, essa bagagem que essa criança traz consigo, eu não consigo caminhar com ela de forma saudável dentro da aprendizagem, né? E essa aprendizagem, ela é uma troca, ela é essa interação entre o lúdico e o mundo letrado. Isso precisa acontecer, isso é potência. Eu fico muito feliz em ouvir, Denise, e perceber, sim, que isso já é um trabalho que ele é consolidado nos nossos EDIs, nas nossas escolas que atendem as turminhas de educação infantil, nas nossas creches, compreender que criança é essa e que interação entre o lúdico e o mundo letrado precisa acontecer, né, de forma afetiva, de forma a afetar essa criança. E aí, falando sobre acolhimento, eu convido, nesse momento, a professora Etânia Lúcia para falar um pouquinho sobre que acolhimento é esse que a educação especial Olá. Me perdoe, gente, vamos lá. A fala da Patrusca foi extremamente importante, porque se afetar um aluno, se afetar uma criança, no sentido de você envolver, de você acolher, é a chave, com a educação especial, muito mais. Porque se você não preza, se você não conhece, se você não partilha do que o aluno de educação especial tem como base para conhecer um espaço novo, para se adaptar a esse espaço, ele vai ter uma dificuldade enorme, porque a educação especial, ela precisa de um acolhimento muito maior, ela precisa de saber no sentido de conhecer esse aluno, de conversar com essa família. Se todos precisam dessa ludicidade, a educação especial precisa mais ainda, porque a gente precisa desconstruir, enquanto professor, que ele já chega com uma bagagem, às vezes não, ele vai chegar com uma bagagem tão particular dele, tão ímpar, que a educação infantil já dominou, o espaço que ele estava, já conhece bem, e onde ele está chegando, não. Então, ele chega no primeiro ano, numa escola nova, num espaço novo, muitas vezes com amigos que ele nunca viu, e ele precisa de todo um referencial, ele vai chegar com possibilidade de estar desregulado, desorganizado, só pelo medo que ele criou de estar num espaço que ele não conhece. Então, ele vai precisar de mais tempo, ele vai precisar de mais acolhimento, ele vai precisar, talvez, de uma ludicidade mais pontual, mais concreta, por mais tempo que talvez outros alunos. São, assim, muitos olhares, muitos caminhos para você conseguir chegar. Quando você chega nele, quando você afeta, você vai começar a caminhada da alfabetização. E, às vezes, num outro tempo. Mais que um bimestre, mais que um mês, vai depender dele, vai depender de como você chega, como você conhece. Nesse momento que um aluno de educação especial, ele chega no Fundamental 1, uma conversa com essa família, talvez uma interface com a escola anterior, buscar uma referência, você enquanto professor, ou a própria unidade, a própria equipe, entrar em contato com a unidade anterior para descobrir já determinadas coisas simples, mas que vai chegar nesse aluno para ele se sentir mais acolhido, ele se sentir conhecido. Poxa, me conhecem, essa professora, essa tia sabe do que eu gosto, sabe do que eu não gosto. Fica uma dica muito importante, buscar essa parceria da família e da unidade
anterior a que ele está no fundamental. Não é um caminho fácil, mas caminho nenhum é. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que se apropriar, a gente tem que saber qual é a deficiência que ele tem, para que a gente possa mergulhar nesse universo e, enquanto professor, buscar esse conhecimento, que é natural da profissão. E a partir do momento que você tem um aluno ou com TEA, ou com deficiências múltiplas, um paralisado cerebral, uma cadeirante que chega para você, você vai buscar, a gerência também está aqui à disposição, a equipe da educação especial está à disposição de qualquer gestor, qualquer professor que queira uma visita, um acolhimento também, uma ajuda para a gente poder trilhar esse caminho da alfabetização com esse aluno. É um universo maravilhoso, um universo que nos cativa, que nos desafia, o universo da alfabetização, com a educação especial mais ainda, que são crianças e famílias que têm uma estrada muito difícil. A gente carece de parceria das outras redes, mas enquanto ele está conosco no espaço escolar, a gente precisa fazer o melhor que a gente puder, do portão para dentro, naquele horário que ele é nosso, independente dos outros parceiros, que às vezes o aluno tem, às vezes não, mas aquele momento que ele está ali conosco, a gente precisa buscar as adaptações curriculares necessárias para que ele desenvolva no tempo dele as habilidades e competências pertinentes. E vocês vão se apaixonar. Eles são lindos, como todos. Eu sou muito suspeita para falar dessa criança da educação especial, né? Como muitos sabem, eu sou mãe da Helena, de 6 anos, que é autista, né? Nível 2 de suporte. E quando você fala das famílias, você fala com tanta sensibilidade, né? Com tanto cuidado mesmo. São famílias que, assim como a minha, umas mais, outras menos, têm os seus desafios diversos e diários, né? Que nós temos que vencer. E, de fato, a escola também é um desafio, porque a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente tem medo, né, do amanhã, a gente tem medo de como que essa criança vai ser tratada quando a gente não está perto, né? Eu acho que é um sentimento um pouquinho assim que cada pai e cada mãe acaba tendo, né? Esse sentimento de superproteção, de proteger embaixo das asas, mas quando a gente fala de uma criança que tem uma necessidade específica, eu acho que esse medo, ele aumenta um pouquinho. E quando a gente chega de fato numa escola, que a gente recebe esse acolhimento, sabe, por parte dos gestores, dos professores, né, que acaba sendo com quem nós dialogamos com maior frequência, toda a nossa perspectiva muda, porque a gente começa a entender que a escola pode sim e deve ser essa grande parceira nesse processo de desenvolvimento, de amplitude de mundo, né, que esse filho, a gente precisa prepará-los e treiná-los para o dia de amanhã, que a gente precisa dar condições deles terem o máximo de autonomia possível. E os professores são os nossos grandes parceiros, né? Então, quando eu escuto você falando e trabalho, né, ao seu lado, vejo o tanto de cuidado que você e toda a equipe da educação especial tem no atendimento a essas famílias, eu me sinto muito afetada também por esse acolhimento, por esse apoio, tá? Denise, você estava com a sua mãozinha levantada enquanto a Tânia falava, você quer compartilhar conosco? A Tânia toca num detalhe muito importante, que é esse tempo do acolhimento, né? Então, a gente precisa estar atento a isso e cuidadoso com isso, que as crianças, esse tempo de acolhimento para as crianças, nesses novos espaços, eles não se limitam ao primeiro dia de aula, não se limitam à primeira semana, ao primeiro mês, eles são um processo cotidiano,
que precisa ser um processo que assegure o respeito à criança, a escuta sensível dessa criança, a percepção da criança nesse processo ao longo do tempo, a percepção do processo de aprendizagem de cada uma em particular, e a Tânia traz isso com muita delicadeza, isso se estende a todas elas, né? Algumas mais, com um tempo menor, elas vão ali se apropriando do espaço, outras demoram um pouco mais, então é preciso estar atento a isso e oferecer a essas crianças a mão ao longo desse ano letivo, que para elas vai ser um ano letivo diferente, muitas mudam de endereço, né, mudam de amigos, mudam de profissionais que as atendem, então é tudo muito novo, elas precisam de tempo, e o acolhimento também é um espaço de dar cuidado a esse tempo, carinho a esse tempo. A nossa semana de alfabetização vem em sentido do dia 8 de setembro, sexta-feira, em que nós comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização. E uma curiosidade, eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas essa data, ela foi construída em 1967. Foi quando foi publicado o Dia Mundial da Alfabetização, e ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Então, olha só, gente, quantos anos o mundo, ele já pensa, ele já traz como pauta a importância da alfabetização. E aí, falando um pouquinho sobre a alfabetização, eu queria convidar a nossa formadora de alfabetização, a professora Eloage Taí, para falar um pouquinho sobre os desafios que você tem vivido enquanto formadora de alfabetização do nosso território e, é claro, como rebatimento também da Escola de Formação Paulo Freire. Olá, sou a professora Eloage Taí, estou aqui atuando como formadora de alfabetização na Sexta CRE, né, em parceria com a Escola de Formação Paulo Freire, que é a escola de formação do professor Carioca. E a formação continuada, ela é um espaço de fortalecimento enquanto grupo, né? É um espaço onde a gente compartilha experiências, onde a gente troca muito, né? Onde a gente percebe que a gente não está sozinho nesse campo. E aí, quando a gente discute sobre acolhimento, quando a gente discute sobre as dificuldades também que a gente encontra nesse campo, a gente percebe o quanto que nós não estamos sozinhos, enquanto que as nossas experiências se encontram. E é nesse espaço também da formação continuada que a gente percebe o quanto que os nossos saberes e as nossas experiências também se encontram com os saberes e as experiências das nossas crianças. E falando sobre o letramento, que é o tema, né, que a gente traz à luz agora nessa semana de alfabetização, olhar principalmente para as experiências. Quando a gente conversa, né, inicia com a professora Denise falando sobre a criança que vem da educação infantil, essa criança que vive essa primeira infância muito voltada para a ludicidade e para esse contato com as experiências. A gente tem a professora Tânia, que também fala do público-alvo da educação especial, falando dessas crianças que também têm esse contato muito presente através das experiências e da ludicidade. E a gente olhar para a alfabetização como um todo, que perpassa tudo isso, não só para a nossa criança, que é da educação especial, mas para todas as nossas crianças que estão vindo dessa primeira infância. E pensar nos multiletramentos, né? A gente olha muito para a língua portuguesa, essa alfabetização que deve ser pensada em trabalho em paralelo com esse letramento. E aí a professora Patrusca cita o menino que aprendeu a ver, né? E a história vai contar sobre esse menino que via tudo ao redor e ele enxergava como signos, ele ainda não conhecia as letras, ainda não estava imerso naquele mundo letrado, com um processo de apropriação dessa alfabetização.
mas ele já estava imerso nesse mundo letrado, vivendo as suas experiências. Então, para além desse mundo que é letrado, né, que é das letras, que é da língua, ele está imerso nesse mundo através dos multiletramentos, e aí a gente tem o letramento matemático, a gente tem o letramento racial, que é importantíssimo, e pensar nesse trabalho através dessas experiências. E aí, se a gente pensa no currículo, a gente tem os eixos que vão se conversar entre si, que é o da oralidade, da leitura e da escrita, e eu trago também para o currículo da matemática pensar nessa oralidade, nessa escrita e nessa leitura presente nessas aulas também de matemática, né? O quanto que o nosso aluno, a nossa criança, ela já demonstra sobre o que ela já sabe quando ela traz para a gente num diálogo. Quando ela oraliza sobre aquilo que ela aprendeu, o que ela já construiu, o que ela já trouxe de conhecimento prévio desse saber, e o que ela construiu ali naquele momento através daquela experiência. Então, pensar nessa criança que chega dessa primeira infância e vai viver esse processo de alfabetização nesse primeiro ano, pensar principalmente nessas experiências que vão trazer aprendizagens significativas para essa criança, muitas vezes para do que a gente tinha uma atividade estruturada numa folha, com uma atividade que a gente tinha pensado no caderno, ou através dessa experiência que vai ampliar essa atividade que a gente tinha pensado nessa folha estruturada, ou no caderno, ou ainda para além, pensar nesse material que é produzido pela rede, que é tão potente. Então, pensar nas possibilidades de ampliação daquilo que a gente tem encontrado nesses materiais e que conversa e dialoga com o nosso cotidiano. O que a gente pode possibilitar de ampliações que vão conversar e dialogar com o cotidiano dessa nossa criança, né? Que precisa viver essas experiências e trabalhar a partir dessas experiências. Não tem como não se apaixonar, né? Quantos letramentos a gente consegue desenvolver com essa criança, né? Na alfabetização. E aí, pensando um pouquinho sobre esses múltiplos letramentos, né, que você apresentou, Eloá, eu queria convidar a professora Fernanda Guedes, que é a nossa professora convidada da Sala de Recursos da Escola Municipal Marcos Tamoio. Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre os desafios desse letramento para essa criança da inclusão. Boa tarde, como eu já fui apresentada, meu nome é Fernanda Guedes, e os desafios são muitos. Nós ouvimos aqui muitos desafios das crianças que nós chamamos de típicas, então você imagina com essas crianças que têm alguma necessidade, que têm alguma deficiência. Muitas dessas crianças estão entrando nesse ambiente escolar pela primeira vez. Muitas famílias acreditam que se a criança não fala, que se a criança não anda, não precisa interagir muito com essa criança. Então, ela chega na escola, que é um ambiente novo, e crianças precisam de rotina, principalmente as crianças que são público-alvo da educação especial, elas têm uma rotina, e sair dessa rotina é difícil para essas crianças. Então, elas chegam num local onde elas não conhecem, com pessoas que elas não conhecem, e são cobradas de coisas que elas não fazem ideia do que são. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender que cada um parte de um lugar, como todas as outras crianças. Mas a gente precisa conseguir se aproximar dessa criança, entendendo o que para ela é importante. Porque todos nós temos habilidades, todos nós gostamos de alguma coisa. E é a partir daí que a gente começa o trabalho na educação especial. A partir do que atrai essa criança, a partir do que ela gosta, a partir do que é importante para ela, por mais que para a gente seja algo muito simples. Então, se a criança gosta muito de brincar de carrinho, a gente parte do carrinho. E aí a gente pode usar, contar rodas de carrinho, a gente pode falar sobre as cores dos carrinhos, a gente pode falar, oralizar, falar sobre aquilo ali, contar histórias e partir daquilo que ela gosta, para mostrar para ela o mundo que existe fora daquele ambiente que talvez tivesse sido só a sua casa até então. A gente sabe que muitas das nossas crianças, infelizmente, não fazem acompanhamento terapêutico, e quem elas têm? Somos nós. É a escola que precisa fazer esse papel de apresentar a essa criança a um mundo novo, um mundo que ela pode sim se encantar. Então, talvez essa criança não consiga pegar no lápis e a gente fica desesperado. Eu já fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Né? E a gente precisa entender que ela não precisa pegar no lápis nesse momento, ou em momento algum.
A gente pode usar outros recursos para que ela consiga se apropriar desse letramento, para que ela consiga se apropriar do som daquela palavra, para que aquilo faça sentido para ela e que ela passe a gostar. O afeto que foi tão falado aqui, né? Esse afeto é importantíssimo na educação especial. Eles precisam se apaixonar por nós, assim como nós nos apaixonamos por ele. É tão bom quando a gente percebe que a criança, quando chega na sala de recursos, ela já abre um sorriso. Talvez ela não consiga falar o seu nome, talvez ela não consiga nem identificar muito bem quem você é, mas ela sente prazer naquele ambiente onde ela está. E ali o mínimo que ela produz já é grande coisa, e a gente precisa pegar esse mínimo que ela produziu para que a gente alcance muitas coisas. É importante a gente dizer que a criança é capaz de aprender. Só que em momentos diferentes, com tempo diferente e com estratégias pedagógicas diferentes. Então, quais são essas estratégias? Aí a gente precisa conhecer a nossa criança, porque a estratégia não é a mesma para todos, né? Eu digo que a gente tem vivido um tempo onde virou uma grande indústria, né? O material que a gente vê disponibilizado na internet, e a gente vê, olha, material para TEA, e aí as mães correm para comprar aquele material para TEA, mas talvez aquele material não seja adequado para a necessidade daquela criança especificamente. Então, não existe um material específico para cada comprometimento. A gente precisa conhecer essa criança e desenvolver a partir daí. Então, na sala de recursos, a gente cria milhares de trabalhos, milhares de jogos, milhares de coisas, e às vezes a gente fica ali 1 hora produzindo um material que só vai ser utilizado para uma criança. E isso é importantíssimo, porque aquele material é daquela criança e faz sentido para aquela criança. Então, é a partir daí que a gente começa, né? A partir daqueles que estão próximos dos seus pares, e é importante que a gente não pense só na sala de recursos, que é a minha realidade hoje, mas essa criança também está na sala regular com outras crianças. Então, é importante que o professor da sala de recursos, da classe especial, ele consiga fazer esse link com o professor regente da sala regular, para que seja também facilitado, né, esse trabalho, essa alfabetização, esse letramento em todos os locais. Toda a escola é um local alfabetizador, né? Todo lugar que nós vamos é um lugar alfabetizador. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, desde a tia que faz a comida, desde o tio que vai limpar a escola, todos eles precisam ter esse olhar de carinho, esse olhar de afeto, esse olhar de realmente incluir aquela criança. Ele não é uma criança que está ali e a gente vai fazendo qualquer coisa e ele só está na sala. Ele precisa fazer parte daquilo. É preciso que a gente facilite esse acesso para que ele faça parte também, né? Se a gente vai fazer uma apresentação de dança, ele não vai ficar olhando, ele precisa fazer parte. Se a gente vai cantar, mas a criança não oraliza, então vamos dar um chocalho para ela bater, para que ela faça parte daquilo também, porque isso é de verdade o que a gente faz na inclusão, e assim ele vai sim tendo acesso com os sons, ele vai se familiarizando com esse ambiente, com o letramento, e tudo que está envolvido nesse espaço, que precisa ser também da criança com necessidade especial. Obrigada, professora. Professora Tânia, gostaria de contribuir? Sim, eu queria, corroborando com o que Fernanda falou, Patrusca, a importância da família, porque Fernanda fala, o aluno que tem alguma dificuldade de comunicação, principalmente, às vezes é um olhar, às vezes é um ombro, às vezes é um dedinho que mexe, mas se você conhece essa família, se você é parceira dessa família, a família já vai te contar como você faz para falar com aquele aluno, já é meio caminho andado. O meu primeiro aluno da educação especial, o Lucas, ele era paralisado e muito comprometido, e eu perguntei à mãe dele como eu falo com o Lucas. E daí eu comecei a trabalhar, mas se não tivermos uma parceria com a família, ratificando a importância de todo o nosso aluno, mas principalmente nessa idade, nesse momento de transição, a gente precisa caminhar com essas famílias para nos dizer qual é o apoio que o aluno tem, se ele não tem, porque a gente tem que entender que depende de outras secretarias, que não é a nossa, mas a gente pode estar numa parceria quando o aluno tem uma terapia e a gente entender também quando ele não tem.
até porque a educação especial da Sexta CRE, a gente trabalha com a seguinte frase: incluir é contemplar a borboleta independente da diversidade do voo. Todos os nossos alunos são diferentes. Da educação especial, talvez um pouco mais diferente do que eu, do que você, do que o aluno, do que Pedro, do que Lucas e do que Maria. Mas a gente precisa, estou ratificando a importância da gente ter um estreitamento com a família nessa idade da alfabetização e nesse novo caminhar, nessa escola nova, alunos novos, uma anamnese, uma entrevista, uma conversa, às vezes, de 1 minuto, com o responsável, às vezes precisa de uma ligação, porque ele trabalha, ele não tem como estar na escola, um bilhete no caderno. A comunicação ela pode acontecer de várias razões, de várias maneiras, de vários meios. Como eu falei, assim, são muitos caminhos e um grande desafio, mas vamos caminhar. Obrigada, Tânia. Falando sobre desafios, né? Eu acho que o período pós-pandemia foi o período mais desafiador, talvez, que o mundo inteiro, né, tenha vivido, sem saber como que ficaria a sociedade, a educação, né, após a pandemia. E nós estamos vivendo, né, esse processo pós-pandêmico, né? Ganhamos um aliado, enquanto Secretaria Municipal de Educação, com a nova política pública da educação, que é a gestão de resultado da aprendizagem. E aí, para falar um pouquinho, né, sobre o que representa a GRA, né, para os nossos alunos, para os nossos professores, para a nossa secretaria, eu convido a professora Aline Evangelista, nossa líder GRA. Aline, fala um pouquinho para a gente como que a GRA potencializa, né, tudo isso que você ouviu, essa alfabetização significativa, com experiências, com diálogos, como que a GRA, ela entra nesse processo junto às escolas? Olá, boa tarde, meu nome é Aline Evangelista, estou como líder GRA, articulando aí o trabalho do nível central com a Sexta CRE. É um prazer falar com vocês sobre esse assunto tão rico, hoje, nessa tarde. Então, a GRA, ela vem com uma proposta de ações, né, onde a gente verifica resultados de aprendizagem. É importante a gente frisar que esse aluno do ensino fundamental, que entrou no primeiro ano, ele já era nosso aluno na educação infantil. E na educação infantil, ele também gerava resultados de aprendizagem. Ele também vivia, ele também experienciava e ele também aprendia. Então, é um processo. Ele entra novamente no processo, onde no ensino fundamental, ele, através do mundo letrado, começa a ser alfabetizado e a ter novas descobertas e novas experiências. Quando a gente trata de gestão para resultados de aprendizagem, a gente trata como um todo, a escola como um todo. Então, a gente pensa, né, desde aquele aluno, naquele aluno da educação especial, mas também aquele aluno da educação infantil, aquele aluno da educação especial que está inserido nesse processo regular, né, no ensino fundamental e na educação infantil. Por quê? Porque ele também ele precisa participar desse processo. Então, quando no início do ano a gente começa a pensar, né, elaborar, diagnosticar através de uma metodologia ou plano de ação, a gente começa a pensar em ações em várias dimensões, quando a gente pensa em educação infantil, né, e educação especial, e quando a gente passa a falar de ensino fundamental, a gente trata dos eixos, todos eles voltados para que os alunos consigam, através de ações que muitas vezes já são realizadas pelas unidades, mas que podem ser potencializadas, ou que às vezes a estratégia utilizada está dando resultado, mas que pode melhorar esse resultado. Então, nós pensamos em ações específicas junto com a escola, junto com os professores, principalmente junto com a gestão, para que esse aluno consiga ser atingido na diversidade, porque a escola é isso. A escola é uma diversidade de pessoas, de alunos, de professores, de tudo ao mesmo tempo, de culturas, de famílias, tudo ali dentro da escola. Então, a gente não consegue pensar dentro de uma caixa, né, dentro de um quadrado,
né, sobre situações. A gente pensa em diversas estratégias que a gente pode ter diversos resultados. E aí, a partir daí, a gente começa também a pensar nos resultados que essas ações nos trouxeram. Nada além do que o professor já faz em sala de aula, do que o diretor, do que o coordenador já faz na escola. Porque o tempo todo, nossas ações dentro da escola incluem pensar estratégias e pensar nos resultados que essas estratégias nos trouxeram. Então, a GRA, ela vem aí fazendo um acompanhamento, né, potencializando isso que a escola tem de melhor, que é a diversidade, que é o afeto também, porque eu também penso nas minhas ações, como eu vou afetar esse aluno e desenvolver as mais diversas habilidades para que ele consiga aí alcançar o sucesso de aprendizagem. Obrigada, Lili. Uma coisa que me chama muita atenção, né, que uma fala que a gente ouviu muito quando começou a implementação, né, dessa política pública, ainda nível central e CRE, né, em que a gente estava passando pelas formações, era a atenção que eles chamavam da gente olhar para os nossos alunos, olhar para as nossas escolas e fazer com que todos cresçam, né, sem deixar ninguém para trás, né, sem tirando do radar aqueles alunos que às vezes ficavam como esquecidos porque tinham tempos de aprendizagem de formas diversas e diferentes, né? A GRA, ela nos traz muito essa sensibilidade de você saber reconhecer quem são os nossos alunos, quais são as potencialidades, as habilidades que cada um já conseguiu adquirir, quais são as habilidades de maior defasagem, e aí faz toda uma correlação com a nossa política também de formação da rede, para que os nossos professores consigam dialogar e refletir sobre a sua prática diária, entendendo que os nossos alunos, eles possuem, sim, tempos diversos de aprendizagens, eles já trazem consigo, como foi falado lá no início, pela educação infantil, né, uma bagagem, uma leitura de mundo, e tentando orquestrar, na verdade, todas as políticas públicas que a nossa secretaria vem desenvolvendo, né, seja no acompanhamento, na formação, para que a aprendizagem de sucesso, de qualidade, realmente ela ocorra com todos os nossos alunos. E aí eu queria chamar agora a nossa assistente do ensino fundamental, professora Tatiana Saldanha, que inicia a nossa semana de alfabetização, nos provocando, né, enquanto coordenadoria, com um texto chamado A Teoria da Pipoca. Tatiana, fala um pouquinho para a gente sobre esse texto e qual foi a proposta, né, quando você escolheu nos provocar, né, enquanto educadores, na coordenadoria com esse texto, qual foi a dinâmica pensada? Boa tarde. Então, o texto, ele fala muito sobre o tempo de cada milho estourar na panela, né, que a gente bota ali o milho, a gente aquece, e cada milho vai estourando ao seu tempo. E é exatamente o que acontece com as crianças na alfabetização. Cada criança vai estourando ali ao seu tempo, né, vai despertando a alfabetização do seu tempo, seja ele um aluno incluído, ou seja ele um aluno regular, né. A alfabetização, ela tem várias etapas, e as crianças não são iguais. Nós não somos iguais. Então, a gente tem que respeitar realmente o tempo de cada criança, respeitar essa fase tão importante na vida deles, né? Explorando sempre a ludicidade, respeitando os estímulos que cada um vão ali, né, assimilar, aceitar, e nunca deixar o protagonismo do aluno de lado. Porque o aluno, ele é o protagonista da sua própria alfabetização. O professor está ali apenas como um instrumento de auxílio, porque cada criança vai mostrar para o seu professor qual é o tempo dele de aprender. E é uma fase tão linda, quando eles começam a reconhecer as letrinhas, quando eles começam a já ler as palavras, frases, textos. Então, assim, são as fases que a gente deve respeitar. Esse processo, assim como o milho estourando na panela, né? A gente sabe que ainda fica aquele milho lá atrás que a gente tem que resgatar, mas que com o tempo ele vai estourar. Então, é o professor realmente confiar no seu trabalho e, como profissional, apoiar o tempo do seu aluno, porque ele vai conseguir e ele vai sair nesse mundo letrado, viajando no mundo das letrinhas, né? A parte mais linda.
E pensando assim nessa viagem, né, porque nós podemos chegar a qualquer lugar, né, através desse mundo de múltiplos letramentos, né. Nós acabamos de passar por uma semana bem intensa, né, que foi a semana da Bienal do Livro, aqui na nossa cidade, e nós tivemos a honra, né, e o prazer de ter a professora Denise lançando o seu livro na Bienal. Denise, eu queria que você pensasse um pouquinho, né, sobre a tua trajetória enquanto aluna, né, da educação infantil, fundamental, ensino médio, na tua academia. Os professores, você considera que esse teu resultado hoje, uma mulher negra potente, que escreve, que encanta todos, né, com as suas poesias, você considera que algum professor, ao longo da sua jornada, teve alguma importância, influência, para que você, ao conhecer esse mundo letrado, esses múltiplos letramentos que foi, né, mencionado ao longo do nosso bate-papo, e desse esse resultado que é hoje, Denise para o mundo, Denise expondo seu livro na Bienal para o mundo? Fala para a gente um pouquinho. É nessa hora que a gente copia as frases do filme e fala, olha, passa um filme na nossa cabeça. Estou aqui bastante emocionada, porque eu me lembro perfeitamente de quando a escola me viu. Eu tô na escola, porque a gente continua como professora desde que eu tinha 4 anos. Então, mas um professor me vê. A partir dele, outros vão me ver também, porque a partir dele eu também vou me ver. Esse professor, ele deixa de me chamar por um número, ele me chama pelo nome, mas me chama pelo nome sabendo de quem que ele está falando, com quem ele está falando. Ele me ouve, ele quer saber, né, assim, das minhas respostas, e de erros ou acertos, não importa, ele quer não só me conhecer, mas conhecer cada criança daquela sala naquele ano. E isso eu estou falando assim, início da década de 80, eu ali, um corpinho preto, numa sala com outras crianças, um corpinho preto historicamente silenciado, e por isso silencioso, mas aquele professor Luiz Marcos, de matemática, eu nunca vou me esquecer dele, ele vai até mim, e ele me ajuda a que eu pudesse me ver também, e me ver como uma criança, como um ser em formação, como alguém que tinha o que dizer. E ele era um professor de matemática. E a partir dele, esse escrito que era só meu, é um escrito que eu também começo a compartilhar, sem medo, né? A escola passa a ser um lugar que pode ser um lugar sem medo. Pode ser um lugar para a gente ser quem a gente é. E aquilo foi o primeiro passinho. São muitos os letramentos, como a gente disse no começo. O letramento racial é um deles. Ele agora nos chega ali na educação infantil, na educação especial, nos chega no ensino fundamental, nos atravessa como profissionais, tem mexido muito com a gente, principalmente na Sexta CRE, chega aqui na nossa coordenadoria, com um coordenador negro, com uma gerente de GED negra, e ele vai caminhando por nós, e isso tudo faz parte de estar nesse mundo, que tem muito a ver com como a gente vai ler esse mundo, como a gente vai escrever esse mundo. Então, esse professor é um daqueles que me tocaram bastante durante toda a minha trajetória, e meus colegas também, meus companheiros, sempre me tocam e quando me veem, me ajudam também nesse processo de que eu também possa me ver. E eu queria até compartilhar com vocês uma poesia que está nesse livro, que Jonathan Aguiar me viu, e aí me convidou para trazer as poesias para esse livro que fala de jogos e brincadeiras africanas, e eu penso que essa poesia, ela vai falar do brincar, mas de um brincar que é um atrevimento, e ler e escrever é um atrevimento, e a gente precisa dizer para as crianças que elas precisam se atrever a isso. E ele diz assim: eu me atrevo,
Eu me atrevo a querer uma boneca negra como filha. Eu me atrevo a dizer que na brincadeira de casinha, meninos podem sim ir para a cozinha. Eu me atrevo a dizer que em jogo de tabuleiro, menina também pode mexer. É coisa de toda a gente brincar e aprender. Eu me atrevo a exigir que cada criança tenha direito de ser cuidada, de brincar, sonhar e sorrir. Brincar do que puder, do que quiser, descobrir. Brincar é resistir. Ler e escrever é resistir. E a gente precisa compartilhar essa resistência com as crianças. Meu Deus, que coisa linda, Denise. Falar sobre alfabetização, sobre ludicidade, é tão incrível, é tão potente, é tão cheio de emoção, né, que você se emociona, e muitos colegas que estão participando nosso bate-papo estão emocionados, eu estou emocionada. E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, como encerrar algo que eu gostaria de continuar falando aqui por horas e horas e horas, né? Porque é um assunto tão instigante, tão cativante ao mesmo tempo, e que ainda precisa, sim, né, ser trazido em pauta, né, ser dito. É o óbvio que às vezes precisa ser dito, sim, porque a gente precisa gritar para o mundo entender quem é essa criança, né, da alfabetização, a importância que é enxergar quem é essa criança, possibilitar os múltiplos letramentos através do diálogo, através das interações, através da ludicidade, entendendo que cada ser existe e é um tempo diferente que ele vai apresentar de aprendizagem, mas quando a gente dá a mão para esse aluno, né, e a gente embarca junto nessa viagem, a gente chega num porto seguro. E aí você fecha, Denise, a nossa roda de conversa, trazendo essa poesia maravilhosa e que fala sobre tudo e sobre tanto, né, que foi dito, né, nessa tarde. E aí eu queria fazer uma proposta agora, né, para todos os nossos convidados. Eu queria encerrar a nossa roda, né, com um gostinho de, poxa, que pena que está acabando, a gente, né, precisa encerrar. Foi esse momento, que foi essa conversa, o que foi essa escuta, através de uma palavra. Denise, o que foi para você? A minha palavra é resistência. Eloá. A minha palavra é possibilidade. Tânia Lúcia. A minha palavra é afetar. Fiquei afetada com a fala de todos. Eu afeto nesse sentido. Fernanda Guedes. A minha palavra é encorajamento. Tatiana Saldanha. A palavra fica difícil, né? Mas eu acho que o principal é confiança. Aline Evangelista. Acho que minha palavra é amor. Sem amor, a gente não consegue seguir, enfim, só amor mesmo por tudo e por todos. E eu fecho a nossa roda de conversa com a última palavra, gratidão. Gratidão, nobres colegas, vocês nos motivaram um pouquinho mais, né, com cada pensamento, com cada diálogo, cada um falando da sua perspectiva de trabalho, de produção dentro do seu fazer, seja na formação, no acompanhamento, na sala de aula, enfim, gratidão, 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 que nós possamos seguir acompanhando o que cada unidade nossa tem desenvolvido no território, as potências de alfabetização. A nossa semana só está começando e eu tenho certeza que nós vamos nos impactar, né, de afeto, de amor, todas as palavras que foram ditas e que foram, ou não ditas, mas que foram sentidas, que a gente possa reverberar para além dessa semana de alfabetização, né, que a gente possa saborear tudo que as nossas unidades vão apresentar ao mundo, mas algo que elas já vivem, né, nas suas práticas, nas suas rotinas,
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a cada professor que aí, no seu espaço, no chão da escola, desenvolve com tanto afeto, com tanta responsabilidade, o seu cumprimento de alfabetizar os nossos alunos, acolher as nossas famílias, dialogar com os nossos seres, que são as nossas crianças. Gratidão.